Olá, nós vamos para agora a segunda unidade, do livro Bacharel em Teologia, com o título de Teologia Pastoral, de Emerson Cavalheiro, com o subtítulo Apacentando o Rebanho de Cristo com Amor e Sabedoria. Então nós já começamos ali, na primeira unidade, falando a respeito da questão da teologia pastoral, das funções de um pastor, do preparo de um pastor, e agora nós vamos aqui para a segunda unidade, que tem como título aqui os desafios da vida pastoral. E isso aqui é muito importante a gente entender, até porque para muitas pessoas o pastor tem uma vida tranquila que não tem desafio nenhum, e na realidade não é verdade. Um pastor tem grandes desafios, tanto na vida secular, quanto também na vida espiritual. E a maior, sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade na vida de um pastor é na questão espiritual. Os ataques, as afrontas do inimigo, realmente há uma peleja muito grande, A própria Bíblia vai dizer, com o apóstolo Paulo, em Éfeso 6, que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os governos que estão nas regiões celestiais, são os grandes inimigos, Na realidade são todas as hostes espirituais da maldade. Então a vida de um pastor, na realidade, ela é composta por muitos desafios. E se não tiver ajuda, se não tiver um corpo de ministros, de membros que abracem a causa, ele não consegue ir sozinho. Porque assim como Moisés no deserto, naquela batalha, que lutou ali contra os amalequitas, na realidade, quando Moisés estava com os braços estendidos, o povo lá embaixo vencia a batalha. Mas quando Moisés ficava com os braços cansados, descia os braços, o povo perdia. Mas aí vem dois dos seus companheiros, e cada um pega de um lado de um braço e levanta os braços de Moisés, e Moisés, então o povo vence aquela batalha. Da mesma forma, um pastor ele precisa de estar bem assessorado, com pessoas que abracem de fato a causa da igreja, da igreja de Cristo, e tendo ele como um líder ali. Então ele precisa realmente de estar bem amparado pelos aqueles que estão do seu lado. E esse é um dos grandes desafios, porque um dos grandes desafios do pastor não é, na realidade, poder enfrentar grandes batalhas sozinho. Não, um dos grandes desafios dele é criar, formar, instituir uma equipe de pessoas, de discípulos de Cristo que estejam engajados, que estejam do lado dele. Na realidade, o pastor ele precisa, e assim como Davi, criar os seus valentes, A história ali de 2 Samuel 23, se não estou enganado, 24, vai contar a história dos 30 valentes de Davi. Então, Davi, de certa forma, ele criou, ele instituiu ali um exército muito forte. Foi com muito suor, muita dedicação, que exatamente eram aqueles 600 da caverna de Adulão, endividados, perturbados, e era um problema. Mas Davi ali com muita maestria, com muita diligência, ele conseguiu fazer de alguém que estava às margens da sociedade para aquela época, ele conseguiu ali, através, é claro, do Espírito Santo de Deus, fazer e transformar pessoas que não valiam nada, pessoas que não representavam nada, que eram, de certa forma, desprezadas pela sociedade, eram improváveis, e Davi faz daqueles homens a sua guarda pessoal. E aí a história é linda, Os valentes de Davi eram aqueles que estavam na batalha com Davi. Eram aqueles que eram gratos a Davi pelo que Davi fez por eles.
Então Davi conseguiu formar, configurar ali um exército testado, aprovado no fogo, que não recuava, que não curvava perante os inimigos. Assim é um pastor, né? Um dos desafios dele é criar realmente este grupo de servos de Deus que estejam do seu lado, que estejam abraçando a obra de Deus. Então, aqui nós vamos estudar a respeito disso aí. Então, aqui, por exemplo, no capítulo 1 da unidade 2, vai dizer o pastor e a administração da igreja, né? E aí vem a questão administração no todo. Administrar tanto na questão organizacional, na questão ministerial, na questão financeira, tudo que está dentro desse bojo, né, de administração. Um líder, um pastor, ele precisa de estar com esta igreja nas mãos de uma certa forma que ele consiga administrar. Então, administrar, na realidade, a igreja como um todo, né? E existe aqui, né, vem falando, por exemplo, dois tipos de líderes, né, ou dois tipos de pastores. Ele aponta aqui como existe dois tipos de pastores: o organizado, que é aquele pastor mais metódico, que é aquele pastor que tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida ministerial, é tudo mais ou menos controlado, existe uma programação pré-estabelecida, existe projetos bem definidos, tanto na sua vida pessoal, é aquela pessoa que tem o seu contas a pagar, contas a receber, pessoa que gosta de andar certo com as coisas, a pessoa, por exemplo, que sabe até onde pode ir, sabe o seu limite, sabe até quando ele pode investir em algo ou não. E é uma pessoa que, por exemplo, na questão administrativa financeira, é uma pessoa que sabe controlar as entradas e as saídas, não se endivida, não faz algo que não possa fazer, não gasta mais do que ganha, tanto na questão sua familiar, na igreja da mesma forma, não faz dívidas para a igreja que essa igreja não possa pagar. Então, geralmente existe essa questão do pastor bem organizado, na própria igreja, na sua liturgia, a organização, tanto na questão do culto, né? A questão de como é o formato do seu culto, os louvores, muitos deles são bem, eu diria, como é que eu falaria para você? Perfeccionista até, né? Que o louvor é temático com a mensagem. Gosta, por exemplo, de na ceia, por exemplo, uma ceia com os irmãos tudo uniformizado, com os obreiros tudo de gravata, paletó no dia da ceia. Então, o pastor organizado é esse que faz essa obra com muito esmero, dá muita atenção, muito foco na qualidade do culto, na questão dos equipamentos, dos sons. Então, na realidade, é muito bom também ter esse tipo de pastor, porque acaba que os membros vão aprendendo com ele essa cultura, né, de ser organizado, de fazer as coisas tudo dentro de um planejamento, de um projeto, com antecipação, né, para que não sejam pegos de surpresa. E existe aqui ele dizendo aqui a questão, por exemplo, do o pastor desorganizado. O desorganizado também, muitas das vezes, já vem a forma de viver mesmo, né, que é desorganizado. É alguém que não tem compromisso com horário, com datas, é alguém que não tem uma agenda a ser cumprida, olha para o tempo e dá para ir ou não dá, não tem nada programado, tudo na tora. Às vezes faz uma dívida sem saber como está o caixa da igreja, e às vezes em casa também se envolve em dívidas sem ter condições de comprar.
E aqui ele vem trazendo essa questão, né, de dois tipos de pastores, o organizado e o desorganizado. E é claro que, sem dúvida nenhuma, você ter um pastor organizado, você ter um pastor que está dentro mais desse parâmetro, é muito bom, tanto para um exemplo, para que muitas pessoas possam aprender com ele, como também para a questão da administração, dos recursos da igreja, da liturgia da igreja, e enfim. Estar com uma pessoa organizada sempre vai ser melhor do que uma desorganizada. E então aqui, essa parte que traz a respeito dessas questões. E aqui também ele traz a questão da visão, né, da administração. O que é e onde o pastor atua dentro dessa visão de administração de uma igreja. Na realidade, ele traz alguns pontos aqui, que é a questão: para que a administração seja bem sucedida, o pastor precisa desenvolver 5 habilidades: de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar E aqui ele traz aqui sobre cada tema desse, ele traz uma visão, ele traz um entendimento, né? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Na realidade, essas funções aqui é a função de um administrador secular mesmo. Um administrador de uma empresa, administrador de qualquer negócio, ele precisa de ter esses requisitos aqui para que ele administre bem a sua empresa, a sua casa e, por que não dizer, a sua igreja. Então, são requisitos para que um pastor possa ser bem sucedido dentro dessa questão da organização da sua igreja. Isso é muito importante, né? E aqui a gente está aprendendo sobre isso. E também ele traz aqui princípios aplicados à administração, né? Esses princípios aqui que ele vai trazer, eles precisam ser aplicados, porque eles fazem parte de uma boa administração. Quais são eles? A legalidade, ou seja, o administrador, no caso em questão, o pastor, deve atuar de acordo com as leis que regem a nação, respeitando-as integralmente. Então, é uma questão aqui está dizendo, né, na realidade, de um pastor, mas dentro de um presidente de uma igreja e tal, a igreja tem que estar tudo registrada legalmente, com seu CNPJ, com seus impostos, aquilo que precisa ser pago ao governo, é aquela questão, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, dentro da legalidade, você não pode ter uma igreja clandestina, né? Digamos assim. Então, como é coisa de Deus, as coisas de Deus são organizadas, são bem estabelecidas, há algo realmente que esteja dentro daquilo que é legal. Não pode haver uma igreja ilegal. E aqui ilegal que eu estou dizendo não é uma igreja que não esteja dentro de uma convenção ou dentro de um ministério. Porque a palavra de Deus, Deus não deixou a igreja como uma franquia dona que você tem que ser franqueado a uma outra. Não é isso. É a questão de você. Se você abrir uma igreja, você precisa de estar com tudo organizado, com as suas contas em dias, documentação que for necessária, ambiental, a própria igreja na construção tem que estar obedecendo às regras municipais, né? As regras de éticas municipais, né? Então aqui traz sobre isso. E aí traz também a moralidade, né? As ações devem ser pautadas na justiça, honestidade e caráter. Então, os princípios da administração também, uma administração que ela seja moral, né? E que esteja dentro desses princípios de justiça, de caráter e de honestidade, né? A impessoalidade. Não deve haver interesses pessoais ou autopromoção por parte do administrador. Aqui está dizendo o seguinte, que não pode haver um conflito de interesse, né, de um pastor com a sua igreja. A igreja, o maior interesse ali é pregar o evangelho, é ganhar almas, e o pastor é digno do seu salário, e isso é indiscutível. Mas ele não pode se promover ou usar esta igreja como um trampolim para atingir outros objetivos dele, né? Que seria aí o conflito de interesse ou desvio de conduta. Então isso aí não seria legal, e isso não pode acontecer. A razoabilidade.
O equilíbrio deve reger o administrador a fim de que ele não se perca nos abusos e gastos desnecessários. Então ele tem que ter muito cuidado, né, um pastor de uma igreja, porque nós estamos falando de uma igreja que é uma instituição, e como instituição ela também existe associados, pessoas que estão dentro, e entram dinheiro também. Essa questão financeira ela é muito importante, os pastores precisam tomar muito cuidado, porque é um dinheiro que entra dos dízimos e ofertas e tantas outras coisas, mas que o pastor ele precisa de olhar com responsabilidade, administrar com responsabilidade, para que não tenha nenhum tipo de como eu diria para você, de desconfiança, né, por parte dos seus membros. Então isso é muito importante, a igreja ter um pastor que é um gestor daquilo que é de Deus, que é a igreja de Deus, e que a gestão desses recursos seja em prol da própria igreja e para o crescimento da própria igreja. É claro que ressaltando que todo pastor, toda pessoa que vive do evangelho, né, que vive para o evangelho, ele é digno de receber o seu salário, de cuidar da sua casa, sua família, de ter suas coisas, sem dúvida nenhuma. A transparência, por exemplo, é muito importante essa questão da transparência, né, nas igrejas. A transparência está ligada à prestação de contas acerca das despesas realizadas nos investimentos. É preciso prudência, cautela, de maneira que não haja mal entendido e desconfiança por parte da igreja. Saber lidar com o que é sigiloso e o que deve ser divulgado. Aqui está falando tanto na questão financeira, mas também na questão dos ministérios, ou na questão, por exemplo, das pessoas pedirem um conselho, um aconselhamento pastoral, e aquilo que for falado ficar guardado em sigilo, porque a pior coisa que tem para alguém que vai procurar o seu pastor e de repente confessar um pecado ou uma situação, uma coisa que é muito íntima, é de repente ele falar e de repente ele ficar sabendo que aquilo foi divulgado para outras pessoas. E isso é comum. Isso é muito ruim, né? Essa questão traz ruídos para aquela igreja, para aquele pastor. E a eficiência, né? Que está ligada à competência, à sabedoria, à estratégia e à perícia do administrador, na observância dos processos, a fim de que cheguem aos objetivos traçados, à meta estipulada de crescimento. Então essa eficiência, essa eficácia de um líder, de um pastor, é muito importante, né? Ele saber gerir tanto a questão física, espiritual, financeira. Então um pastor é um exímio administrador, administram situações espirituais, situações financeiras, crises. Então um pastor realmente é alguém que precisa muito da graça de Deus, porque o fardo, né, a carga não é fácil sobre os ombros dele. Administrando a igreja do Senhor. Então quando se fala de administrar a igreja do Senhor, então aí, meu irmão, aí realmente precisa de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que as coisas possam acontecer da forma que realmente Deus estabeleceu. Então a administração da igreja do Senhor, a igreja do Senhor exige sabedoria e perícia na sua administração. Então precisa de muita perícia, de muita sabedoria, né? Para isso acontecer, é necessário estabelecer uma diretoria, geralmente composta pelo pastor e seus vices, pelo conselho fiscal, tesouraria, secretaria e pelo conselho disciplinar, né? Então um pastor ele não pode pastorear uma igreja sozinho, ele precisa de um conselho, ele precisa de estar ancorado por pessoas de boa índole, por homens honestos, não avarentos, homens de Deus que estejam com ele. O próprio Salomão vai escrever dizendo, e eu acho muito interessante isso: não havendo sábia direção, o povo cai, mas no meio dos conselhos há segurança. Ou seja, o pastor ele precisa de, como o cabeça da igreja abaixo de Cristo, mas ele precisa de pessoas que estejam do lado, que estejam ancorando ele, que estejam sustentando ele, que estejam validando as suas ideias, né? Os seus projetos, os seus sonhos para aquela igreja. Ele não pode fazer sozinho por conta própria. Ele precisa de trazer essa ideia, essa revelação aos seus auxiliares, expor, mostrar, debater. E quando bater o martelo,
fazer a coisa e aí a coisa vai andar. Porque muitas das vezes, muitos líderes, eles são, de certa forma, fechados em uma bolha e eles têm uma opinião formada e eles não mudam por nada. E as pessoas percebem isso. E às vezes ele até lança em uma reunião fechada, para, de uma certa forma, como como é que eu diria para vocês, um desencargo de consciência, né, para dizer que fez a reunião, mas tudo que ele trouxe ali, ele não aceita arredar o pé de nada, já está estabelecido. Na realidade, as pessoas percebem isso. As pessoas só estão sendo usadas para ser um álibi para algo que possa vir a acontecer. Dizer, não, todos sabiam, todos concordaram, mas na realidade não é bem assim. E isso não é legal para a igreja. A igreja precisa de ser um conjunto, a coinonia, tudo é em comum. E as pessoas precisam se sentir parte daquele projeto. Elas precisam sentir-se que elas são importantes para aquele projeto, que elas não sejam só executoras do projeto. Elas precisam de ser realmente incluídas dentro desse projeto, que elas possam entender que elas são importantes, que elas fazem parte de um todo, né? Então isso é muito importante. Um pastor precisa ter essa visão, né? Eu costumo dizer que eu faço aqui um paralelismo, ou uma analogia, a forma que você entender melhor. Existe, por exemplo, e todos conhecem, todos vocês conhecem, circos, esses circos mesmo que fica de cidade em cidade. E você vai ver que o circo, a estrutura do circo ela é grande, ela é grandiosa. Tem circos que são grandiosos, né? Uma circunferência grande, é um lote inteiro, 2 lá e aquele circo alto lá. E todo circo tem uma estaca que fica no centro do circo. É a estaca que é a mais alta, ela é a central, chega lá em cima, tem uma bandeirinha lá mostrando a altura dela. Ali é a estaca central do circo. Mas um circo não é formado só por essa estaca. Existe uma lona, e essa lona e essa própria estaca, ela é sustentada por pequenas estacas, centenas de estacas que ficam em volta daquela estaca grande. Porque aquela estaca sozinha não arma nenhum tipo de lona nem de barraca nela, se não tiver as outras que sustentam por causa do vento, das tempestades. Então aquela estaca ela está ancorada por centenas de pequenas estacas pequenas, médias e maiores. Assim eu acredito que é a igreja, que é um pastor. O pastor, abaixo de Cristo, ele é o pilar central da igreja. Ele é o maior, é a maior figura, é a maior presença, é a maior autoridade. Mas ele sozinho, inclusive se ele estiver sozinho, não tem igreja, porque para ter igreja precisa de ter outras pessoas, tem que ter os membros, tem que ter as ovelhas. E muitas das vezes pastores se acham muito grandes, que se acham pilares da igreja, e desconsidera e não reconhece o valor das pequenas estacas que estão em volta, sustentando ele. Porque muitas das vezes essas pequenas estacas, elas simbolizam as pessoas mais simples da igreja. As irmãs do ciclo de oração, as pessoas que trabalham, por exemplo, na questão braçal da igreja, né? Muitas das vezes não são nem reconhecidas, não são nem vistas, mas na realidade elas sustentam a igreja. E isso é importante que o líder reconheça. Porque às vezes, como aquela estaca, né, fazendo aqui apenas uma conjectura, às vezes está tão alto como aquela estaca que não consegue enxergar as pequenas estacas. E é uma grande falha. Isso eu vejo demais na maioria das igrejas. Líderes que não reconhecem as pequenas estacas. E isso, o pastor precisa prestar bastante atenção nisso. O pastor tem que dar ouvido a essas pessoas. Essas pessoas têm que ter voz. Não pode ser a voz só de cima para baixo. Ele precisa de ouvir essas pessoas. Essas pessoas talvez não têm cultura, talvez não têm uma diplomação, talvez não sejam intelectuais, mas têm experiência com Deus na oração, no joelho. Você pode ver que essas pessoas mais simples são as que mais oram.
São pessoas realmente que conhecem Deus. E então o pastor precisa de ter essa humildade de ouvir essas pessoas mais simples. Ele tem projetos grandes, enormes, mas ele precisa de pessoas. Não adianta projetos grandes se não tem pessoas para executar. E quando as tem, precisa de serem reconhecidas, para que elas sejam motivadas a continuar com alegria nessa batalha. Então isso é muito importante na questão pastoral, né? A administração da igreja, administrar realmente o tempo, o dinheiro, a gente chama de capital humano, né? Que são as pessoas, porque a coisa mais difícil tem chama capital humano, que são pessoas, né? E aqui no capítulo 2 vem o pastor e os cuidados com o povo de Deus, né? Então aqui vem e vai retratar aqui o escritor, né? Que é o Emerson Cavalheiro, vai retratar a questão do cuidado que um pastor deve ter com o povo de Deus. Primeiro, o cuidado físico mesmo, né? O cuidado com as pessoas de verdade, com as suas fragilidades, com as suas, enfermidades, com as suas debilidades. O pastor ele precisa estar atento a isso. Ele não pode ver um irmão da igreja, e aqui nós podemos colocar uma ovelha, né? Doente e ele não perguntar como está. Ele não pode, por exemplo, uma das suas ovelhas ou um dos irmãos da igreja está doente, hospitalizado, e ele não fazer uma ligação, ele não fazer uma visita. Alguém que está desempregado, por exemplo, passando necessidade, e ele não saber dessas condições. Ele precisa de estar atento, ativo, e para, inclusive, se a pessoa estiver passando necessidade, ajudar com a cesta básica, um gás ou um aluguel. E não precisa ser ele pessoalmente, mas ele tem que ter departamentos que funcionam, que são os satélites em volta dele, que uma vez bem instruído, tem a autoridade de resolver essas questões sem que ele pessoalmente o faça. É mais ou menos a questão de Moisés, né? E o conselho ali de seu sogro Jetro, porque tem pastores que são muito centralizadores, tudo na mão dele, nada sai ao seu controle, são de uma certa forma muito egocêntricos em relação à igreja, são, eu diria até como Paulo, zelotes. Zelotes é alguém que tem um zelo exacerbado do templo. Então, essa questão, a igreja não pode ser, a igreja tem que ser um lugar livre. As pessoas que frequentam aquela igreja, ela tem que ter liberdade, tanto para acessar ao prédio, para acessar aos ambientes, é claro que com organização, mas uma igreja, por exemplo, ela não pode ficar trancada a 7 chaves, só uma pessoa ter a chave dessa igreja. É como se alguém fosse lá e fosse estragar ou danificar, e aí tem que ser. Não, a igreja eu acho que ela precisa de ser um lugar comunitário, um lugar onde as pessoas possam entrar e sair com liberdade. E muitas das vezes a gente tem essa questão, por exemplo, de alguns pastores, por exemplo, ser muito centralizadores de poder na sua mão, da sua autoridade. Então, aqui ele vai trazer essa questão de um pastor que cuida fisicamente das pessoas, que é a questão, a própria Bíblia vai dizer lá que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Será que isso realmente hoje acontece nos nossos dias? Líderes de igrejas, de denominações, de campos, né? Ministérios, será que eles têm realmente uma preocupação com os idosos, com os órfãos, com as viúvas? A gente precisa pensar e rever esses conceitos, porque o que a gente vê na realidade é que há um descaso com essas pessoas, né? Então, mas segundo a Bíblia, segundo o dono da igreja, que é Cristo, e que convocou inclusive esses líderes, foi para ter esse tipo de atitude. Uma vez que eles não as cumprem, de certa forma, eles estão prestando um desserviço ao Evangelho de Cristo, porque são coisas que o próprio Cristo orientou a que seja feito. Então, é necessário que o líder, né, que o pastor e aqueles que desejam o episcopado, né, vem de bispo e que é igual a pastor, desejam uma excelente coisa, como a Bíblia diz, 1 Timóteo 3, versículo 1. Mas
sabendo que não é fácil essa vida, este ministério de pastor, porque existem grandes desafios, né? A pessoa tem que ser moldada, trabalhada, tem que ser forjada, né, pelo fogo de Deus. Então ele traz isso aqui. E ali vem, além desses cuidados, né, que a gente disse aqui, que é com as coisas pessoais, também o cuidado com a questão emocional dos seus membros, né? Olha aí que coisa, principalmente nesses dias nossos de hoje, a questão emocional. As pessoas andam doentes, as pessoas, tanto jovens, crianças, e isso é uma questão de estatísticas mesmo, né? Século XXI é uma época de uma geração doente. Os jovens hoje estão adoecidos, né? E a doença mais comum hoje é o estresse, a angústia, depressão, burnout. E aí muitas das vezes o próprio líder ele está cansado também, sobrecarregado, conforme Marcos 11, 28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o próprio líder está sobrecarregado também. Veja que não é fácil. Aqui Deus vai cobrar, e Deus cobra dele que ele dê assistência a essa questão, né, da alma, da emoção, das doenças emocionais, e que por sua vez elas vão se evoluir para as doenças psicossomáticas, né, que são doenças que são geradas na mente, na alma, mas que elas, de certa forma, quando não tratada, acaba se apresentando no corpo. Então o pastor, além dessa questão espiritual, ele também tem essas funções. Não é fácil a vida de um pastor. E por isso que ele precisa ter pessoas do lado, lideradas, e que ele valorize, e que as pessoas valorizem ele. Porque a obra de Deus não vai sozinha, não é uma pessoa só que leva a obra de Deus. A palavra igreja, eclesia, vem de assembleia, vem de grupo de pessoas. Então não adianta querer levar a igreja no braço, que não vai. É preciso ter boas pessoas do lado. Davi, sem os 30 soldados valentes, não venceria as batalhas que venceu, não. E isso é importante a gente entender, né? E aqui ele traz essa questão para o líder, né? Para o pastor. E aqui ele traz uma coisa interessante. Os dias são maus e o excesso de coisas trazida pela contemporaneidade são extremamente propício para a manifestação do estresse, que pode, inclusive, dominar a vida do pastor. Por isso mesmo, ele deve tomar cuidado com a sua saúde, evitando, por exemplo, o ativismo, que é a dedicação extrema aos projetos, à igreja, sem priorizar a qualidade de tempo com o próprio dono da igreja, o Senhor Jesus. Olha só, e está na moda, é uma palavra que hoje, antes a gente não ouvia, mas hoje a gente ouve demais, ativismo religioso. São tantas as tarefas que a pessoa tem na própria igreja, a programação, que o próprio líder, o próprio pastor, ele não tem tempo muitas das vezes para a família, ele não tem tempo para ele mesmo, e não tem tempo de buscar o próprio Jesus. É tão preocupado com o templo, com a estrutura física, e esquece não tem mais tempo mais para buscar a presença do dono da igreja. E isso chama ativismo. Ativismo é o excesso é o acúmulo de funções, é o acúmulo de coisas, de projetos, chega uma hora que extrapola. E o que vai acontecer? Quando há esse estrangulamento, na realidade, da mão de obra, do seu tempo, as coisas elas vão colapsar. E aí vai chegar uma hora que você não consegue mais levar, devido a esse ativismo. Então é preciso ter calma, é preciso, na realidade, ter paciência, dar tempo ao tempo, porque o próprio Salomão escreve no Eclesiastes dizendo: há tempo para todas as coisas debaixo do céu e da terra. Tempo de correr, tempo de parar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de se alegrar, de entristecer, há tempo para todas as coisas. Então não adianta essa correria, porque você vai, de certa forma, adoecer e adoecer outras pessoas também. Então chega uma hora que para tudo, trava tudo, devido ao ativismo. Então o pastor precisa ter muito cuidado com essas coisas, né? Tem hora que é como um rio.
nasce pequeno, vai correndo, vai chegando a alguns afluentes, tem hora que ele pega um embalo, chega uma hora que ele cai numa cachoeira, forma um lago, dá aquela parada, aquela calma, pega, descendo de novo, acelera, lá na frente ele cai e forma um lago, dá uma parada. Então é mais ou menos isso aí. Tem horas que tem que correr mesmo, mas tem horas também que tem que dar um tempo. Até Deus, a palavra de Deus diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Até Deus descansou. Então, quer dizer, a igreja ela não pode ser um canteiro de obras contínuo. As pessoas não podem estar trabalhando 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, direto na igreja. Elas precisam de ter o tempo de descanso também, né? Então precisa ter essa administração, tem que ser muito boa, né? Se tiver capital humano, ou seja, se tiver pessoas, excelente, formam equipes, uma substitui a outra. Agora não pode, é o que mais acontece nas igrejas, é sobrecarregar as pessoas que trabalham com várias funções, e aí as pessoas de certa forma não conseguem entregar o seu melhor, e muitos até desistem, e muitos até saem da igreja por causa dessa sobrecarga. Tem que trabalhar conforme a demanda de pessoas. Não tem como exigir das pessoas aquilo que elas não podem entregar. Gera-se uma expectativa e depois da expectativa uma frustração. E isso causa um desgaste. E é preciso, o líder da igreja precisa estar atento a essas coisas, né? Fazer as coisas dentro do tempo de Deus. Hora de acelerar, acelera. Hora de parar, para. Mas porque senão o próprio líder vai adoecer. E se o líder adoece, a igreja adoece. Porque se o líder cansa, a igreja também está cansada. É como aquela história de Davi, né? Davi está lá em 2 Samuel 23, eu acho que 23, 24, é a luta de Davi com os gigantes. E aí diz a Bíblia que Davi estava lutando na batalha e de repente Davi corre e foge, estava cansado, afadigado. Correu, escondeu atrás de uma pedra e de repente chega a sombra do gigante. E Davi caído, cansado. E o gigante levanta a sua flecha, como se fosse uma lança. E quando vai acertar Davi para matar Davi, um dos valentes, dos 30 valentes de Davi, matou o gigante. E aí qual foi a fala do cidadão lá, do soldado? Davi, nunca mais sai à frente da peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Ou seja, diz Davi, e ali o grande exemplo ali é assim, que o líder também cansa. E olha quem era Davi, um guerreiro, um exímio guerreiro, manuseava bem a espada, a funda, era alguém preparadíssimo, mesmo assim se cansou. E precisou de quem? Precisou de alguém que ele mesmo formou, que ele mesmo discipulou para ajudar na hora da batalha. Assim são os líderes, os pastores. Os pastores precisam de homens de confiança, de homens bem preparados para ajudá-lo na hora do cansaço, na hora da fadiga, na hora onde o inimigo vem para matar. E aí é onde os seus discípulos, aqueles a qual estão juntos, podem ajudar e defendê-lo. Isso é importante. Precisamos de pastores que façam discípulos valentes, né? E a gente precisa, e aqui é importante, é interessante isso, e eu percebo isso muito em muitas igrejas. Quando a gente fala de pastor, de pessoas que estão juntos, não é bajuladores, porque bajuladores tem demais em todas as igrejas. Precisa de pessoas sérias, pessoas realmente que estão juntas no ministério e que não estão defendendo a igreja no sentido de templo, estão defendendo a igreja de Cristo juntamente com o pastor, brigando, lutando contra os inimigos, contra aqueles que vêm para destruir. O pastor precisa de pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas que realmente decidem cuidar da obra de Deus. É isso que precisa. Mas hoje a gente vê muitos bajuladores, pessoas que estão em volta do seu líder, do seu pastor, mas na verdade são bajuladores. Há um conflito de interesse ali.
Estão querendo uma promoção, estão querendo aparecer, e não é esse tipo de pessoas que um pastor precisa, né? E ele tem que ter esse olhar, né? Esse olhar aí para saber quem coloca do seu lado. Outra coisa interessante que traz aqui o pastor e a etiqueta, né? Esse aqui é interessante. Etiqueta aqui no sentido a forma que ele deve se portar nos ambientes que ele frequenta, né? Um ambiente do culto, num casamento, num velório, numa reunião, seja ela em qualquer lugar. Que tipo de etiqueta, ou seja, qual é o tipo de comportamento que condiz com um pastor? Ele não pode ir a qualquer lugar e estar de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ele representa o reino de Deus. Então, aqui ele vai tratar, e é uma coisa bem simples de você entender. Ele vai querer mostrar aqui que a etiqueta do pastor concernente aí ao higiene do pastor. Isso aqui é básico, né? Tem que ser tanto para um pastor como alguém que não seja pastor. Higiene, né? Alguém que trata, que seja uma pessoa que trata do seu próprio corpo com limpeza, que vista roupas limpas. E aqui ele vai trazendo essas coisas bem básicas mesmo, né? Então, a higiene do pastor. E aqui no 3.22 vai falar o pastor na cerimônia. Geralmente o pastor é convidado para participar de várias cerimônias, de maneira que é muito importante que ele observe determinadas regras de etiqueta, né? Para que seu comportamento seja adequado e não passe por constrangimento desnecessário ocasionados pela falta de conhecimento. Então aqui ele vai trazer, né, que o pastor é convidado para vários eventos, né? E aí ele precisa de estar atento a cada lugar que ele vai. Se ele vai numa escola pregar para jovens, se ele vai numa escola pregar para criança, se ele vai num casamento, e que tipo de casamento é esse, né? Existem vários tipos de solenidades e ele tem que estar adequado àquele ambiente. Aqui ele não está dizendo que ele precisa de chegar lá com um terno que custe 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, que ele tem que chegar num carro do ano. Não, mas que ele se comporte como alguém que, quando as pessoas o vejam, veja nele autoridade, veja nele como homem de Deus, veja ele como alguém que representa uma igreja. E ele não é qualquer um. Então o pastor é alguém muito especial, é um representante de Cristo aqui na terra. Por isso ele precisa de realmente se portar muito bem nos lugares que ele vai. E aí a questão, inclusive, aqui vai trazer a questão da forma dele falar, a questão nas refeições, a forma dele sentar, de comer, dele estar com a família. E aqui vai trazer tantas coisas básicas, né, que servem para qualquer um, não é só para pastor, não. Pode ser não sendo pastor, mas realmente precisa o pastor, ele precisa de acompanhar e ter esse tipo de comportamento. Primeiro, por quê? Porque ele representa a igreja de Cristo, ele é um embaixador de Cristo. Ele não é qualquer pessoa, a família dele não é qualquer família. Então ele precisa realmente, aonde ele chegar, ele ser reconhecido como homem de Deus. E para isso ele precisa de ter cuidado muito com a forma de vestir, com a forma de falar, com a forma de comer. E ele precisa ser uma pessoa, porque tem muitas pessoas olhando para ele. Ele é a carta lida, né? E aqui vem o último ponto aqui, a etiqueta no púlpito. Ou seja, ele está no púlpito, lá é o lugar onde muitas pessoas estão olhando para ele. Lá ele é vitrine. E aí existe isso hoje na época moderna, né, que nós estamos vivendo, uma banalização total das igrejas, principalmente essas igrejas mais neopentecostal, pós-neopentecostal. Pessoas vai para a igreja, o povo vai de bermuda, de camiseta. Olha só a banalização. Uma pessoa não entra num fórum de bermuda. Exige uma roupa decente, uma roupa que faz a altura daquele ambiente. Aí no secular não aceita esse tipo de roupa, dentro da igreja aceita. A pessoa vai de bermuda, de camiseta. Sobe num púlpito com as roupas coloridas como se fosse uma festa do Havaí. Aquela ilha da fantasia. Veja bem hoje como é que está. E um pastor verdadeiro, fundamentado na palavra, e aqui não precisa ser radical, nem fundamentalista, nem legalista, apenas alguém que esteja na contramão do mundo. Se o mundo está fazendo isso, banalizando a igreja,
o verdadeiro pastor tem que defender a igreja. Ele não pode fazer conforme Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o mundo hoje quer moldar a igreja, quer colocar a igreja numa caixa que não cabe ela, porque a igreja é muito maior que isso. A igreja é maior do que esse molde que o mundo quer encaixar ela. E um defensor, um apologeta do evangelho, ele não pode aceitar isso, porque ele é muito maior. E ele tem que andar na contramão mesmo, na contramão do mundo, tem que dizer não. Aqui não, aqui a igreja tem princípios, a igreja tem regras. Jesus estabeleceu, o dono da igreja, algo que não pode entrar, que não pode fazer. O mundo mudou, hoje nós já estamos saindo lá da idade antiga, média, contemporânea, moderna, pós-moderna, mas a Bíblia continua sendo a mesma, os princípios são os mesmos e não mudam. Então o pastor tem que ter essa postura. E tem muitos líderes que estão perdendo essa qualidade, essa autoridade, está cedendo para as coisas do mundo, está deixando o mundo entrar na igreja, em vez de influenciar, está sendo influenciada. O pastor e a administração dos recursos, aqui na realidade, os recursos, tanto vai falar dos recursos financeiros, né? A administração dos recursos financeiros, como dos recursos humanos também. O pastor ele tem que ter a habilidade, tem que ser alguém que tem a habilidade de administrar a sua membresia, de olhar o valor de cada um no sentido de competências, colocar as pessoas no lugar certo. Ele precisa ser um exímio administrador. Porque muitas das vezes tem muitos pastores que têm pessoas chaves dentro da igreja, mas colocam em lugares errados e que as pessoas, de certa forma, são queimadas, não conseguem resultado positivo, e tanto o pastor queima ele, como eles também são queimados. É como um jogo de dama. Tem pessoas que têm as pedras certas para ganhar o jogo, mas usa as peças nos lugares errados, vai perder o jogo. Tem igrejas que têm pessoas excelentes. Se a pessoa tem um dom de pregar, ela não pode ser cantora. Se o dom dela é cantar, ela não pode ser pregadora. Não é que ela não pode, por enquanto, né? Mas se o dom dela é cantar, ela tem que fazer parte do grupo de louvor, ela tem que fazer parte de tudo que envolve adoração, cantor, é isso aí. Se a pessoa é uma pessoa que tem conhecimento, ela tem que estar dentro de uma escola bíblica dominical, de uma terça-feira, ela precisa, essa questão. E muitas das vezes pessoas que não têm nada a ver são colocadas simplesmente por colocar para ocupar uma vaga. E aí, tanto é queimada a pessoa, como também o pastor fica frustrado por causa que essa pessoa não conseguiu entregar, mas gerou uma expectativa nele que na realidade ele não tinha. E isso é importante, o pastor ter essa habilidade de administrar os recursos humanos, né? E os financeiros é administrar entradas e saídas da igreja de forma transparente, de forma coerente, fazer o melhor com o dinheiro da igreja. E aqui ele tem toda a liberdade de gastar como quiser, desde que seja de forma transparente, desde que seja de forma que é para o bem da igreja e as pessoas possam ver isso, né, fluindo, porque na realidade tem muitos pastores, muitos líderes que desviam o dinheiro para outras coisas. As pessoas entregam seus dízimos e ofertas e eles gastam da maneira que eles querem e as pessoas não vêem resultado nenhum na igreja. Então, um dia, se você for um pastor, né, ou uma pastora, é preciso de pegar esses recursos da igreja e investir na própria igreja, porque aí ela vai crescer e as pessoas vão ter prazer de ofertar, de dizimar, de contribuir voluntariamente, porque está vendo que está sendo investido na própria igreja, tanto na igreja física, templo, quanto na igreja pessoas. Isso é importante, né, essa questão. Então o pastor precisa de ser esse administrador. E o quinto aqui vai falar sobre o pastor frente à pós-modernidade. Aqui, os desafios que o pastor teve aqui para trás parece fichinha em relação a esses que agora da pós-modernidade. Por quê? A pós-modernidade é uma era, né? Ou seja, é a linha do tempo e exatamente o tempo que nós estamos hoje, que nós começamos lá com a pré-história, história, idade antiga, idade média moderna, idade pós-moderna, que é aqui nós estamos agora. E as coisas mudaram demais
né? Com a idade moderna nós saímos de um período aí, por exemplo, de analógico, digamos assim, para um período totalmente digital. E o digital hoje está tão avançado, nós estamos aí com a IA. Então, quer dizer, nós estamos vivendo uma era onde a digitalização das coisas, elas estão tão presentes nos dia a dia, que hoje nós já temos, por exemplo, aí os cultos online, né? Sem ministração de pastor, por exemplo, igrejas que são igrejas virtuais. Nós temos a IA, por exemplo, aí, que hoje, querendo ou não, ela está sendo utilizada de uma forma muito contundente para as pregações das mensagens. Nós temos a IA hoje, aí, por exemplo, que segundo ela mesma, já, por exemplo, a Bíblia, que é uma Bíblia formada pela própria IA. E essa Bíblia, por exemplo, formada pela própria IA, tem uma coisa interessante, é que eu estava vendo um estudo a respeito, é que, segundo ela, vai corrigir alguns erros que a Bíblia Sagrada traz na questão da homofobia, ali do homossexualismo, vai trazer a questão do racismo e tantas outras coisas, né? Ela vai corrigir a Bíblia, porque a Bíblia não é uma Bíblia inclusiva, onde coloca aqui dentro as chamadas minorias, né? As minorias, os grupos que são de minorias. Então, quer dizer, olha a dificuldade que um líder vai ter. E hoje na realidade, crente não lê Bíblia, não tem conhecimento, e a palavra de Deus vai dizer lá em Ageu, dizendo: o povo perece porque lhe falta conhecimento. Jesus vai dizer: errais por não conhecer as Sagradas Escrituras e o poder que há nela. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque são elas que falam de mim. E como é que as pessoas vão falar de Deus se não conhece Bíblia? O crente não lê Bíblia. A maioria das igrejas, 99, 98% dos membros da igreja não lê Bíblia. Há uma estatística que 90%, 90 não, eu acho que é 80% dos pastores não leem Bíblia. Você vê como é que você vai enfrentar um sistema novo que vai trazer uma nova visão da Bíblia, uma nova configuração da Bíblia. Como é que você vai lutar contra isso? E está alcançando quem? Os jovens, as crianças nas escolas. Então a igreja tem esse papel, o pastor tem esse papel de instruir a sua igreja. E isso é importante. E aqui nós temos, por exemplo, as características da pós-modernidade, que é o relativismo, que é o egocentrismo e que também o pragmatismo, o pluralismo e também o hedonismo. Então esses cinco tipos de pensamento estão dentro da igreja. Relativismo é a igreja e as pessoas que têm a sua verdade como verdade única e não aceitam a verdade como a Bíblia, por exemplo, como a única verdade, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua interpretação. Então o relativismo veio para descredibilizar a palavra de Deus como verdade absoluta. Então as pessoas acreditam que cada um tem a sua verdade. Aquilo que pode ser verdade para você, para mim não é. Aquilo que serve para você, para mim não serve. Então isso é relativismo. E você percebe dentro da igreja hoje o relativismo dentro da igreja. Dentro de uma mensagem, uns acreditam, outros não acreditam. Porque cada um diz: não, essa mensagem para mim não serviu porque eu não acredito nisso. As profecias: não, eu não acredito em profecia, eu não acredito. Então isso é um relativismo e o pastor precisa de ter cuidado com isso dentro da igreja. A outra coisa é o egocentrismo, pessoas egocêntricas dentro da igreja, pessoas que são amantes de si mesmo. Eu para mim, Deus para mim e os demais, cada um caça uma maneira. Então a Bíblia não Jesus é alguém que trouxe a questão da koinonia, da comunhão, de todos ter algo em comum, né? Um sentir a dor do outro, um compartilhar com o outro, um ajudar o outro. E hoje nós temos igreja de pessoas egocêntricas, inclusive líderes, pastores são egocêntricos, só pensa nele, só pensa no ministério dele, na igreja dele. Essa palavra nós não existe, é eu faço, eu sou, eu. O eu está grande demais. Então isso é importante, é uma liderança saudável, um pastor saudável, combater essa questão do egocentrismo. E também o pragmatismo, que é outra prática que hoje está, de certa forma, como um câncer
né, em estado de metástase em todas as igrejas. O pragmatismo. O que é o pragmatismo? É fazer aquilo que está dando certo, mesmo que isso não seja certo. É movimentos, formas novas de pregar o evangelho, são adaptações feitas, são inovações. E as igrejas hoje estão cheias de pragmatismo, principalmente as igrejas tradicionais. Elas estão, a visão que a gente faz, né, que elas estão perdendo muitos membros para essas igrejas novas. E aí ela começa a imitar. Olha só, a igreja tradicional começa a imitar as neopentecostais, trazendo as suas liturgias para dentro da igreja. Só que tem um problema, ela não é acostumada, ela sempre fez a coisa de forma diferente e ela não consegue fazer bem. E aí ela fica no meio do caminho, nem faz bem e também não consegue avançar. E aí acaba ela perdendo a sua característica, a sua identidade, procurando ser igual a outra, copiando, plagiando. E isso não pode acontecer. Então, essa questão aí do pragmatismo realmente tem que ser bem cuidado. E outra coisa, o pluralismo religioso. O que é isso? Associa-se com o ecumenismo, né, que é uma forma de juntar várias religiões em uma só, vários tipos de liturgia em uma só. E isso é terrível para a igreja, né? Igrejas que são, na realidade, igrejas híbridas, né? É o que a gente chama de sincretismo religioso. É uma igreja que se diz evangélica, mas dentro da sua liturgia você vai encontrar ali várias formas de ação que mistura outros rituais. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. A Igreja Universal é uma igreja que se diz evangélica, mas existe todo um judaísmo dentro dela. Em determinados programas parece ser programas espíritas, porque as pessoas se vestem todas de branco, a questão da água consagrada são rituais espíritas. E na realidade se diz evangélica. Então isso é um perigo para a igreja. Então, resumindo aqui, na realidade, esses aqui são os desafios, na realidade, do pastor, que o pastor tem nesses últimos tempos e que ele precisa, na realidade, né, de estar vacinado contra essas heresias que estão aí. Então aqui, na realidade, nós tratamos aqui de assuntos concernentes às coisas, aos desafios de um pastor. E o pastor, na realidade, ele precisa de pessoas que o ajudem, né? Que estejam do lado dele ali para ajudar a conduzir o povo de Deus para o reino de Deus. E o pastor, na realidade, é alguém necessitado de pessoas realmente que entendam isso, né? Então, hoje fica aqui essa reflexão que a gente precisa, assim como um pastor, ler, estudar a palavra de Deus, buscar de Deus direção. E que nós possamos ser, para o nosso pastor, como os soldados, como os valentes de Davi, foi para com Davi. Estar junto na hora da batalha, também na hora das dificuldades, mas também na hora das vitórias. Que Deus nos abençoe, a vocês que estão estudando, que estão se aprofundando, que estão buscando mais conhecimento, que Deus abra a nossa mente, abra a sua mente para você entender melhor. E se um dia você for um pastor, eu creio que sairá do meio de vocês pastores e pastoras, que vocês venham aplicar esses ensinamentos, né, na sua vida, e que a sua vida seja próspera, que a sua igreja seja uma igreja cristocêntrica, né, que a sua igreja seja um canal de Deus aqui na terra. Que Deus nos abençoe, que Deus abra a nossa mente para que a gente possa continuar estudando, e estamos firmes, né? Já estamos no 17º livro, tá, para 24 está chegando aí já bem próximo do final. Fica firme aí como um guerreiro aí, né? Aprendendo a palavra de Deus cada dia mais. Vamos que vamos para frente. Até a próxima.